Agora estamos online. Boa noite, gente. Desculpa a demora e o nosso atraso de hoje. Problemas técnicos do Fernando e o Hangout. Eu não me dou bem com essas tecnologias, mas já estamos funcionando agora. Então, lá, 20 de dezembro, todo mundo querendo Natal, final de ano, mas a gente ainda vai fazer mais um Hangout, a gente ainda vai conversar um pouquinho mais hoje sobre o Coworking Europe. Aliás, não me apresentei, sou Fernando Agui, cofundador do Coworking Europe. Hoje comigo aqui vai estar a Carmen, do Cobalt, o Gustavo, do Villa Hub, o João, do Blocktime, e o Anderson, nosso host e apresentador, e faz tudo de multimídia aqui no Coworking Brasil, e também no Movebla, vai estar moderando o papo. Então, sem muitas delongas, já estamos atrasados, já passo a bola para ti, Anderson, vai lá. Bom papo para todo mundo, e acho que vai ser um papo legal, como sempre, bate-papo. Vai lá, Anderson. Valeu, Fê. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado pela oportunidade de bater mais esse papo com a galera. Sempre um prazer. Primeiro, eu queria fazer uma rodada de apresentações de vocês aí, quem faz o quê, aonde, como. Acho que vai para situar a galera de com quem estamos falando hoje, as presenças ilustres, né? Ladies first. A Cami, se apresente, por favor, e diga o que você faz. E depois a gente entra no papo da Coworking Europe como um todo. É isso. Tá. Obrigada pelo convite. Oi, eu sou a Carmen, do Cobalt, que é um software de gerenciamento de sistemas de coworking. E eu sou a pessoa de comunicação e a pessoa que viaja para todas as conferências, pesquisando os novos modelos de espaço e no geral, tudo sobre coworking, futuro do trabalho, etc. Isso aí. Na sequência, João? Então, vamos lá. Eu sou o João, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou fundador da Blocktime Coworking e sou arquiteto recém-formado e usei um pouco do que eu sabia para criar a Blocktime. E agora vou seguindo nos dois mundos, arquitetura e com coworking, para esse mundo aí louco. Legal. Gustavo, por favor. E aí, gente, boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gustavo Ginkin, sou fundador do Villa Hub Coworking. Eu sou, acho que, o cara que está mais longe daí de vocês. Eu estou em Manaus, no coração aqui da Amazônia. Nós somos um dos 3 primeiros coworkings aqui da cidade. Somos novos ainda, um aninho de idade. Mas estamos aí para conversar e gerar conteúdo e compartilhar ideia, tentar fazer que o nosso ramo aí cresça bastante e ajudar quem está aqui. Eu já queria até conversar com você, Gustavo. Qual que foi o teu objetivo? Que é um lugar longe, né? Na verdade, Manaus é um pouco mais longe, longe, bem longe de Dublin, que foi onde foi a conferência Coworking Europe esse ano. É uma conferência que ela percorre vários lugares da Europa, né? Eu tive na de Barcelona em 2013, posso dizer um pouco que é um conteúdo bem rico. Mas você, como founder agora, até do local onde você está, qual é o teu objetivo seguindo essa viagem para lá? Então, primeiro que a gente perdeu a Conferência do Brasil, né? Quando a gente foi ver, já tinha passado. E aí, Dublin, coincidentemente, foi um lugar que eu acabei de vir de lá. Então, eu morei 1 ano e meio lá. E aí coincidiu muito de ser nesse lugar. Como a gente só tem 1 ano, né, de negócio, a gente ainda queria ver muita coisa, fazer muito benchmarking, né? Ver como é que estava a situação deles por lá. E aí ocasionou deles estarem fazendo o primeiro concurso de pitch, né, da conferência como um todo. E aí a gente se inscreveu aqui para participar disso e até pegar um know-how, né, porque até linguagem aí de startup, de negócios novos, aí, quanto mais rápido você falha, mais rápido você aprende. Então a gente queria logo para esse pitch, para falhar e para tentar aprender para os próximos. E foi isso. Legal. E a experiência do pitch foi boa? Como é que foi? Deu certo? Deu muito feedback? Como foi? Infelizmente não deu certo porque a gente não ganhou, mas eu acho que a galera lá gostou bastante, até porque a gente tem essa pegada da Amazônia, né? E isso para eles é um negócio já bem diferente. Mas a gente não ganhou, mas eles agradeceram
a presença lá, gostaram de toda a apresentação em si, deram uns feedbacks legais, então já é aprendizado para a próxima. Show. Tá mudo, Anderson. Anderson, acho que seu Perdão, não galera, tá- problemas técnicos, enfim. Distração aqui com o microfone. Carmen, eu entendo que o Cobalt foi até patrocinador do evento esse ano e teu papel de observador até desse universo, como que foi hoje, como que foi estar lá na Coworking Europe em Dublin e os resultados não só para o Cobalt, mas também para você como observadora desse movimento? Bom, para a gente acho que é um pouco diferente, principalmente a conferência da Europa, porque como a nossa empresa é localizada em Berlim, na Alemanha, a da Europa normalmente é uma conferência que todo mundo que quer vai, do nosso time, e a gente até chamou um convidado, assim, um cliente nosso e tal. Então, para mim, pessoalmente, é uma conferência que é bem mais fácil, porque normalmente eu vou sozinha, ou com mais uma ou duas pessoas. Então é uma conferência que dá para eu transitar bastante e observar bem. Também é um mundo que é muito mais próximo da gente. É um lugar onde a gente consegue ver ver de novo muita gente que a gente conhece e tudo mais. Eu estava perguntando para o João sobre os destaques dele, o que ele achou de mais legal acompanhando os dias do evento, o dia das palestras, das conferências, os tours, o que foi mais legal para ele acompanhar estando lá em Dublin. E o João estava falando, vou pedir para o João só refazer a resposta por conta dessa queda. João, por favor. Que eu tava falando um pouco, tipo, foram 3 dias bem diferentes um do outro. Então, o primeiro dia foi um conteúdo realmente proposto por eles, onde eu até comentei que o prefeito estava no evento, e esse do prefeito estar no evento mostra a importância que é para a cidade. Eu até lembrei um fato, quando eu cheguei em Dublin, na própria alfândega, me perguntaram o que eu fui fazer na cidade, e a policial da alfândega sabia do evento. Eu lembrei, enquanto a gente estava nessa pausa, eu fiquei pensando que eu lembrei disso, que ela me perguntou quando eu falei que o evento, o evento, não sei o que, ele falou, esse evento mesmo, foi um bom evento para você. Eu falei, a policial na alfândega sabia o que eu ia fazer na cidade. Então, realmente é algo bem, bem curioso, né? E aí, o segundo dia foi o dia das Unconference, que são todos propostos por nós, e o terceiro foi o pitch. O que eu percebi, assim, de uma forma geral, foi a questão do nômade digital, o quão presente é isso para eles lá, o quão fácil é ter um nômade digital na Europa, pela praticidade de você viajar, é muito fácil isso. Então você tem uma facilidade de acesso, então favorece ter esse tipo de profissional, e o quanto eles estão se importando com esse profissional. E eles querem captar não só para um lead temporário, mas eles querem tentar captar para a pessoa ficar na cidade. Então, Dublin se tornou um polo onde ele fixou um parte desse profissional durante um bom tempo. O próprio Fernando Aguirre morou lá um tempo por isso, o Gustavo também teve essa experiência, também morou um tempo lá. Acho que eles podem contar um pouco esse lado de morar em Dublin, mas eu vejo que o nômade digital está sendo o profissional do momento e que a conferência foi focada para ele. Né? Foi o que eu mais escutei, assim, o que mais trouxe de bagagem para tentar ver o que a gente poderia fazer aqui com esse tipo de profissional. Legal. É a tua visão também, Gustavo? Então, quando eu morei lá, eu morei em 2015 e até 2016. Eu não estava muito nessa realidade, mas o que o João falou é real. Nômade digital lá é uma nova tendência, até porque empresas de tecnologia, ali na Europa, se uma empresa de tecnologia é criada, nem que seja de tecnologia, né, de qualquer coisa, se ela é criada ali em Madrid, por exemplo, é muito fácil dela ter uma sede em algum outro coworking em qualquer outro lugar ali da Europa. Então a comunicação é muito fácil, a viagem entre um lugar e outro é muito fácil, e aí realmente esse foi um tema que a gente ouviu muito lá. E é o que realmente acontece. A gente caiu do ar, né? Mas o Fernando estava falando sobre isso.
Depois da crise de 2008, Dublin foi uma das primeiras cidades a se reinventar, levando para lá empresas como Google, Airbnb, Facebook, e isso ajudou muito Dublin a se reerguer depois dessa crise, e também ajudou profissionais liberais que estavam ali tentando se reinventar através dessas novas tecnologias, das startups, enfim. Foi realmente muito do que a gente ouviu lá. Então dá para dizer um pouco assim que os painéis foram mais orientados a falar desse perfil e tentar entender esse perfil dentro dos espaços, dentro da dinâmica dos espaços, do que exatamente as questões mais comuns desse tipo de evento, gestão, condução, comunidade, assim, dá para dizer então que esse tema sobressaiu mais do que o resto nesse ano. Eu acho que, na verdade, não foi nem algo tanto imposto por eles, até porque eu acho que no primeiro dia, que foram as palestras, não falaram tanto sobre nômades digitais. Teve uma ou duas palestras que falou, mas o resto realmente falou de operação, em como que você bota startups junto com empresas tradicionais, questão da comunidade, como você vai para fazer trazer patrocínio. Mas no segundo dia, que foram temas impostos pela galera lá, que é a desconferência, realmente esse tema se sobressaiu de como que cada um deles fazia para adaptar esse cliente novo, ou se eles estavam fazendo algum tipo de ação para trazer isso para cá. E aí uma das coisas que também é atrelado a esse nome digital é o co-living. Eu também achei um tema que apareceu bastante lá. E aí, né, eu acho que é um tema importante, interessante da gente tocar aqui também. Acho que essa questão do co-living vale ressaltar assim, meu TCC teve uma ponta nisso também, eu toquei nisso no primeiro semestre, fazendo um trabalho disso, mas realmente, assim, foram algumas palestras, tanto propostas pela comunidade, quanto propostas pelo evento, que começou a trazer o co-living à tona. Não à toa, ele está crescendo no mundo, e acho que da minha experiência, a Carmen também pode contar um pouco, a gente ficou no Copass Camp, que não deixa de ser, um co-living, assim, o Copass Camp, que é? Uma empresa de software que gerencia reservas de coworking pela Europa toda, e eles reservam um hotel para 50, 60 pessoas, onde palestrantes, participantes, ficam todo mundo junto, do contato, tanto do evento quanto pós-evento, para trazer mais networking. E eu descobri isso a partir da Carmen, então ela pode contar um pouco mais, e acho que isso tem muito a ver com co-living, né? Essa ideia de você estar sempre em contato com a pessoa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de lazer, você está tudo ali. Então, as principais trocas que eu tive nessa conferência, com certeza foram pós o evento. O evento eu acabei ficando mais com o Fernando, eu acabei ficando com o pessoal que eu conhecia um pouco mais, que eu tinha mais domínio para trocar algumas outras ideias. Mas pós-evento, eu ia para explorar outros lugares, inclusive na cidade também, né? Acho que essa foi a ideia legal. Então, eu vivi uma experiência muito boa de estar nesse acampamento, digamos assim, que teve uma troca de experiências fantásticas de todos os lados, tanto pessoais quanto profissionais. Legal. Carmen, pegando o gancho, né? Acho que o João já dedurou a sua estadia junto lá, mas eu queria que você falasse só disso também. Claro, falar do Copass Camp, que eu acho que é uma ideia muito, muito legal também para acompanhar esse evento, mas o que você viu de destaque? Você prestou atenção em outros assuntos? Como foi para você o conteúdo do evento? Então, para mim, eu acho difícil isolar um pouco o evento de todos os outros, assim. Então, em comparação, o jeito que eu vejo como a Europa lida com o tema dos nômades digitais é muito diferente de, por exemplo, a Ásia, onde o mercado é muito forte, voltado para nômades digitais, onde eles são os principais clientes. Eu acho que o caso da Europa é muito interessante porque, como o João falou no começo, é um mercado onde os espaços são bem menores, assim, vão até 40 pessoas, e muitos espaços em cidades pequenas, aonde eles têm uma boa relação com o governo local, e isso eu acho que foi um tema muito bem discutido durante essa conferência. Espaços pequenos, em áreas rurais, com
junto, participando de políticas públicas junto em parceria com a cidade, com o estado, com o país. E a questão dos nômades digitais vem muito através disso, de trazer pessoas de fora para essas cidades menores, desenvolver trocas, ou formar pequenos hubs, e etc, etc. Assim, isso, então, o nômade digital, ele entra mais nesse sentido, e eu acho que é um nômade digital muito diferente do nômade digital que está lá em Bali. Então, uma coisa complementando, te complementando, Carmen, uma coisa legal que eu lembrei esses dias, que quando eu morava em Dublin, eu ficava no espaço de coworking, inclusive os guris estavam lá, revi eles, e dificilmente o espaço ficava com gente depois das 5h30. Isso era uma coisa muito cultural do europeu e talvez mais especificamente do irlandês, e eu ficava pensando sobre isso, dava 5h30, 6 horas, o espaço ficava vazio, só ficava eu lá dentro. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito assim, de como a cultura local influencia em como tu montar a estrutura do teu espaço, né? Porque às vezes a pessoa pensa, putz, preciso de uma super estrutura, vou fazer um happy hour todo dia, no final do dia, mas na verdade as pessoas não vão estar lá, as pessoas, de repente, da cultura, da tua comunidade, nem estão aproveitando isso, né? Então foi um ponto que eu lembrei bastante, assim, de como tu tem que analisar realmente quem são as pessoas que estão dentro do espaço, porque talvez todo o teu esforço não vai valer para nada, assim. É bem diferente mesmo, assim, se você for comparar principalmente com os Estados Unidos, que tem uma cultura que talvez é muito parecida com a do Brasil, no sentido de você trabalhar, mostrar aquela coisa de mostrar trabalho, trabalhando mais horas, trabalhar até tarde, ficar muito próximo tipo, a sua vida virar a empresa, virar o trabalho, etc. Tem essa diferença cultural chocante que é entre o padrão europeu, principalmente norte-europeu, do padrão americano, assim. E isso é até o que o João falou, acho que não lembro se cortou ou não, mas a diferença de como o coworking é muito diferente nesses dois países, é muito mais massivo, enfim. Acho que aproveitando essa parte aí, contando um pouco a experiência do que eu vivi esse ano dentro da Block, eu vi exatamente essa mudança. A gente tinha eventos, a gente tinha pessoas que ficavam até tarde, inclusive até o início de novembro, até antes de ir para a conferência, eu fechava todo dia 10 horas da noite. E agora eu tenho fechado às 8 e eu não consigo fazer mais evento à noite com o pessoal. A gente tá fazendo eventos na hora do almoço. Tanto é que essa semana a gente vai fazer a nossa confraternização, um churrasco na hora do almoço. Porque é a hora que tá todo mundo na casa. Então é café da manhã, hora do almoço, lanche da tarde. À noite não tem rolado mais nada. O pessoal realmente quer ir para casa. Não tem mais rolado aquelas de ficar até tarde. Tá sendo mais raro isso. Isso foi uma coisa que eu percebi, essa mudança esse ano. Então, os eventos têm acontecido durante o dia. Eles preferem, não, quando a gente se programa, a gente fica 2 horas aqui, vamos fazer um evento aqui, mas eles não querem esticar. Dá o horário deles 6, 7 horas da noite, limite, assim, estão indo embora. Então, essa foi uma mudança que eu vi esse ano e eu estranhei, porque eu continuo trabalhando à noite e eu gosto de trabalhar à noite. E ver essa mudança na casa começou a me fazer a pensar, tá, como que eu vou trazer? Porque trazer gente de fora durante o dia para falar para casa, não sei se compensa, porque eu nunca vou conseguir trazer convidado externo. Então fica aquele impasse, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou conseguir misturar os dois públicos, né? É isso que é o quebra-cabeça do momento. Entendi. Bom, bem legal que você compartilhou. E até pegando esse caminho, tem alguns temas nessas conferências que eles sempre aparecem em algum momento, né? É legal entender o negócio do nômade digital e talvez seja até uma dificuldade entender, assim, o papel do nômade digital numa formação de comunidade, já que é um ser que, de repente, não tem laços com o local, então daqui a pouco ele fica um tempo e vai embora. Mas eu queria entender, assim, temas mais comuns, recorrentes, que, por exemplo, que vocês viram lá, se o papo ele evoluiu ou se ele continua ainda na busca de algumas respostas, por exemplo, gestão, a parte de comunidades, a parte de controle do lugar. Eu lembro que quando eu estava em 2013 em Barcelona, a parte de gestão tinha uma parte até embrionária de compartilhar planilhas entre si, de como fazer a gestão mais certa, e o modelo que dá certo aqui, outro que não dá. A parte de comunidade, eu lembro que tinha um espaço em Honduras que tinha 4 posições, e o cara tava lá, e ele compartilhando os ensinamentos que ele teve com espaço e tal. Eu queria entender de vocês, assim, desses temas mais recorrentes, se o assunto ele teve uma evolução ou se tem alguns pontos que ainda precisa ter alguns avanços, falando da comunidade global como um todo.
Acho que eu posso tentar responder um pouco essa. Eu acho que o papo evoluiu muito, e eu acho que uma coisa interessante de todas essas conferências de coworking pelo mundo, na maioria das vezes os organizadores se conhecem, vão no das outras, e a próxima conferência é meio que uma resposta ao primeiro tema, e o tema vai continuando assim ao redor. Se eu for pensar pelo menos assim do último ano, da última conferência que foi em Bruxelas, a última Coworking Europe até agora, alguns temas que surgiram durante a última Coworking Europe foram trabalhados no Juicy dos Estados Unidos, no CEO Asia, no Juicy do Canadá, no Coworking Spain, e vai diluindo assim, chega num ponto que quando chega o Coworking Europe, eles já estão engatando, já vai muito para frente, assim, o papo vai avançando bem mais. Na questão de gestão, eu acho que para mim que trabalho com isso, para mim está muito mais claro que as pessoas estão querendo realmente profissionalizar os seus espaços, independente do tamanho, o que antes não era tanto uma questão. Muitas vezes as pessoas falam, meu espaço é muito pequeno, não preciso de software, não preciso de nada, não preciso de... Eu faço eu mesma aqui com caderno, sei lá. E isso já não é mais o caso. Mesmo espaços muito pequenos estão querendo automatizar determinadas coisas, querem introduzir... não só softwares, mas assim, qualquer tipo de ferramenta que vai ajudar o espaço. Assim, não está mais tão freestyle quanto era antes. Mesmo espaços independentes e menores, assim, não só os que querem expandir e tudo mais, que necessitam mesmo de uma ferramenta. Eu acho que, na minha opinião, só como a primeira vez, né, que eu fui, eu acho que falaram bastante, assim, as primeiras palestras falaram de como que você pode fazer para o seu espaço melhorar e ser mais profissional, alguns erros, isso foi interessante. Alguns erros que as pessoas cometeram que alguns outros poderiam ajudar para os novos que estavam começando. E são erros, foi o que o João falou no começo. Eu achei muito parecido com os nossos problemas do Brasil, em parte, né? Mas muito diferente dos Estados Unidos. E aí eles falavam muito sobre eventos, sobre como as pessoas... Sabe, eu não sei como que é a realidade para aí, mas para cá a gente faz evento, bota na internet para o pessoal fazer aí né, pode dizer, confirmar que vem, tudo quando chega na hora não aparece, e aí é um tema que realmente também acontece lá, é um problema deles, e é um negócio que eu acho que já está até batido, mas é real. Não tem um coworking igual ao outro. Eu depois tive a oportunidade de ir para Portugal e Amsterdã e conheci então em Dublin, Portugal e Amsterdã, e cada um deles tinha um modelo diferente um do outro. Então não tem como o que a gente fala na conferência ser certo para todo mundo. Então tem uns que ganham, fazem dinheiro com eventos, tem uns que fazem dinheiro alugando sala de atendimento, tem outros realmente que é com coworking, mas acho que uma unanimidade lá que falaram é da comunidade que deve ser criada. Que você consegue fidelizar o seu cliente, como que você consegue realmente fazer um impacto. Então, não só para o seu cliente, mas para a comunidade que você está. Essa parte de gestão, eu acho que eles tocaram bastante da comunidade. E foi uma parte que eu gostei como primeira vez que estava ali, né? Vendo aquilo. Não sei se é o que a Carmen viram também. João, com a tua visão até, acho que a gente está trabalhando há alguns anos fazendo o evento aqui no Brasil, né? E acho que você tem bem a visão dos temas que se discutem aqui, e até que até o teu ponto, até comparando com a discussão lá fora, né? Se você percebe que lá tem alguns avanços importantes ou os problemas, você acha que, como o Gustavo apontou, tem muitas semelhanças ainda? tem muita semelhança, sim. Acho a minha
maior surpresa, assim, foi a quantidade de softwares, só que a maturidade deles é bizarra. A gente tem a maturidade de todos, tipo, eu tô até hoje recebendo e-mail de gente que eu encontrei lá para me oferecer software. Cada semana é um novo que chega. Eu falo, gente, eu não lembro de você, como você conseguiu meu e-mail? Porque é muita gente mandando. Eu conheci, eu não lembro agora o número exato, mas acho que eram 8 ou 9 patrocinadores e todos eram softwares. A gente Eu tinha não os... tô te enchendo o saco. Não, porque a gente já conversou antes, mas eu tô quase desistindo do meu atual. E aí a gente tá nessa briga, assim. Eu não digo briga, mas tipo, é tanto volume, é tanta informação, e realmente cada software vai para um caminho, vai para um jeito diferente de pensar. Então, quando você para analisar um software, é um tempo que você dedica a ele para tentar entender e ver como se funciona e se adequa ao seu modelo, como o Gustavo falou. Cada coworking funciona de um jeito, não tem software que vai se adequar melhor de um jeito que a pessoa pensou, tem software que vai adequar melhor do outro. Então, a minha maior surpresa foi a quantidade de opções que a gente tem lá e a maturidade de todos, que é uma maturidade que a gente não tem aqui ainda. Tanto assim, eu digo assim, a gente está numa cena antiga, digamos, a gente já está com coworking desde 2007, 2008 aqui. Então, 10 anos de coworking no Brasil, basicamente. Mas a maturidade que o pessoal tem lá, eu acho que ainda não atingiu aqui. A gente está vendo, tanto a gente está sofrendo um pouco. O WeWork chegou agora, o WeWork está ganhando o mundo, tá dando o que falar e tudo. E a gente vê a discussão da comunidade é sempre a mesma. É como que o work está chegando, se está chegando é para atrapalhar, se não é para atrapalhar. Para alguns pode atrapalhar, para outros ainda continua ajudando porque é propaganda. Eles têm força para dar propaganda e tem lugar que no Brasil é muito grande que não chegou. A gente tem o Jorge, que faz parte da comissão aqui do Brasil, estava conversando com ele outro dia, ele virou para mim, cara, minha campanha do Google, pra você ter ideia, tem 3 campanhas ativas no Google, ele estava falando. Aqui tem a palavra coworking, não tem um lead. Ele está em João Pessoa, não é uma cidade pequena. Então a gente tem a dificuldade, a maturidade no nosso mercado ainda ela é difícil. A gente tem em São Paulo, com seus mais de 300 espaços, se contar o estado todo, e tem lugar que tem um coworking. Ou mesmo, a gente está falando que Gustavo, que tem 3 na cidade dele. Então, Agora já tem uns 6, tá? Mas é Ah, por já tem aí. 6? Mas de Por aí. 6 para 300, né? A gente está numa... Então, acho que o que mostra quando eu fui para a Europa, tanto Nova York quanto a Europa, é a maturidade de cada espaço, a maturidade do founder, a maturidade da cena e da pessoa que está dentro. A gente ainda vai batalhar muito por isso, mas isso assim, é uma crítica um pouco minha para o brasileiro em geral. Tudo que a gente faz aqui, a nossa maturidade demora um pouco mais para chegar. Né? Então, eu brinco, a gente criou um slogan esse ano aqui que é todo empreendedor é um super-herói. Porque aqui no Brasil, se você não for um super-herói para vencer as batalhas de pagar imposto, pagar funcionário, pagar aquilo, a empresa não vai para frente. Então, realmente, você tem que saber tirar dinheiro, saber se reinventar todo dia para continuar na luta, né? Então, é isso que eu senti um pouco, essa maturidade do mercado, maturidade das pessoas estarem lá. Mas, João, um ponto que uma coisa engraçada, né? Cada um teve um evento diferente. Até eu tava ouvindo vocês falarem de nômades digitais, e como eu segui outras trilhas, eu ouvi muito pouco sobre isso. Então, o meu evento foi bem diferente, assim. Mas, e nas trilhas que eu segui, eu ouvi também o pessoal meio preocupado com o WeWork. Então, Sim, mesmo a gente tendo uma maturidade um pouco menor, mas mesmo talvez os espaços europeus já estando num patamar um pouco acima, o pessoal também tá assustado, assim. Sempre te assusta quando tu vê um gigante chegando perto, né? eu acho Então, que eu não acho que seja uma coisa exclusiva do brasileiro, assim, eu acho que é uma coisa de entender, assim, que, putz, é um player muito grande mesmo e que, enfim, aí cada um vai ter a sua visão, se chega para ajudar ou chega para atrapalhar, mas tá, o mundo inteiro, assim, tá de olho, não é uma coisa só do Brasil, assim, não é só que eles fazem barulho. Eu, não, no mundo todo, tanto é que a pesquisa da Desmeg esse ano tem uma pergunta direta sobre eles. A Desmeg está perguntando, tipo, o WeWork está na sua cidade, ele está te ajudando, está te atrapalhando? Quando eu vi essa pergunta na pesquisa global, eu falei, cara, eles estão realmente incomodando muita gente. eles estão, mas eu vou comentar agora que eu não acho tanto que o Brasil
tá muito atrás ou tá atrás de qualquer maneira no sentido de maturidade, mesmo maturidade do mercado e tal. Quando eu fui, bom, essa foi a minha primeira conferência do Brasil, foi o Encontro Brasil esse ano, e eu achei que a discussão estava a pau, se não tão boa quanto ou além da discussão de todas as outras conferências que eu vou. O medo do WeWork eu acho que é unânime em todos os lugares. Em questão de pessoas saberem sobre coworking, etc., eu acho que mesmo estando em Berlim, ou em Londres, ou em Nova York, essa questão do na minha cidade ninguém sabe o que é coworking, ou quando eu comecei a fazer coworking, ninguém sabia o que era. Esse é um negócio que eu ouço em todos os cantos que eu vou. Todo lugar, mesmo em Berlim, vira e mexe, sempre tem um Zé lá que não sabe o que é, e vai sempre ter. É um nicho mesmo, eu acho que é uma coisa de entender que por mais que esteja se profissionalizando e esteja crescendo, explodindo no mundo, ainda é um nicho, ainda é algo indie, ainda tem essa pegada ainda. Mas eu não acho que o Brasil eu acho que o Brasil tem espaços que são, assim, comparando com outros lugares, tão fodas quanto, tão legais quanto. E eu acho que tanto a Europa quanto os Estados Unidos também teriam muito que aprender com o coworking do Brasil. Eu acho que não tem uma discrepância tão grande quanto você disse, assim. Basta ver o número também, né, Carmen? A gente chegou um pouquinho depois na corrida, mas a gente cresceu muito rápido. Então, se a gente pegar, eu lembro que a pesquisa da DeskMag mesmo falava de 900 espaços nos Estados Unidos, sei lá, acho que há uns 2 anos atrás, estava falando de 900 nos Estados Unidos. E a gente já está em 900, mesmo chegando um pouco depois na corrida, assim. Então, a gente chegou depois, mas estamos equilibrando. Eu queria só acrescentar aí nesse comentário. Eu acho que, assim, cada um dos dois lados do comentário tem verdade. Mas eu vou falar um pouco da minha realidade aqui em Manaus. A minha visão, né, puxando de lá, depois eu puxo para cá. A minha visão que está acontecendo lá é porque os clientes em si, não só os coworkings, mas os clientes, as pessoas, o consumidor final do coworking, é ele que eu acho que está um pouquinho mais, assim... ele está tendo uma visão mais de como que o coworking pode ajudá-lo. E aí os coworkings de lá da Europa, com uma maturidade um pouco melhor de tipo, eu estou vendo esse problema aqui e esse problema pode virar uma solução. Então eles acabam nichando muito, como a Carmen falou. Então tem uns coworkings na França que são só de artistas, e ele já tem mais de 3 unidades. Tem uns que são só para tecnologia, tem uns que são só para não sei o quê. Então, eu acho que eles estão mais, talvez, maduros quanto a isso. Aqui em Manaus, por exemplo, realmente, é o que a Carmen falou. Tem gente que está aqui há uns 3 anos, tem gente que está 1 ano, como eu, tem gente que está chegando agora, e todos eles estão falando a mesma coisa. Quando eu comecei, ninguém sabia sobre coworking, mas o fato é que, realmente, aqui em Manaus... Por mais que a pessoa tenha ouvido falar de coworking, ela não sabe exatamente como que o coworking pode ajudar ela. E eu acho que é esse nível aí que lá fora eu acho que está um pouco mais evoluído. E aí eu acho que eu trago a responsabilidade para a gente, né, de fazer uma comunidade e trazer resultados para os nossos clientes, para a gente, para todo mundo que está em volta disso. E é uma coisa que é um passinho de formiga aqui em Manaus, mas eu acho que talvez aí no Sudeste. E aí a questão dos 900 coworkings que a gente já tem no Brasil, a gente precisa ver como é que vai estar isso daqui a um tempo, porque brasileiro é assim, né? Fogo de palha. Então tem uns que vão abrir agora por causa da moda e tal, daqui será que vai ficar mais um ano? Vai ficar, né? Não sei, mas eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Eu queria puxar o ponto de que vocês falaram bastante da cena local de Dublin, a cultura da cidade. Eu acho que uma sacada legal que o evento tem é sempre mudar de cidade a cada ano.
E até isso dá um pouco mais de pluralidade para a gente ver, ter a visão dos locais, né? Foi Barcelona em 2013, se eu não me engano foi Lisboa depois, teve Berlim, Dublin. Eu acho que tem umas pessoas que já são mais habituês do evento e conseguem ter uma visão mais ampla dessas cidades para entender até a cena Europa como um todo. E o público até tem, pelo que eu vi, tem até diversificado, tem muito mais pessoas de business, muito mais pessoas focadas para software, outras pessoas focadas apenas para evangelizar a cena e vão para dialogar. O pessoal da Dilce tem um pouco mais de conexão lá com o pessoal da Europa também. Eu queria saber de vocês, assim, pensando em Dublin, o que vocês viram lá de interessante no sentido da dinâmica da cidade e da cena e da cidade apoiando essa cena? Acho que falou um pouco disso, eu queria entrar um pouco mais para entender. Eu senti muito isso em Barcelona, da diversidade de espaços, acho que tinha tudo muito diverso, para a cena cultural, Fab Labs, espaços muito comerciais com oferecimento de escritório virtual, tinha de tudo, e num cenário muito rico, onde tinha um reaproveitamento dos espaços urbanos derivado justamente de crise na Europa, né? Muitas lojinhas pequenas fechando e virando espaços porque os filhos estavam assumindo essas broncas dos pais e aí eles conectavam essas ideias. Agora isso aqui pode ser um espaço de coworking. A gente andava na cidade, no centro e esbarrava com, assim, era muito comum. Para vocês, o que fica mais marcante de Dublin, assim, é a cultura, a adaptação, a diversidade, como que cada um vê isso? E aí eu posso começar até com o Gustavo. Então, eu acho que Dublin, depois dessa crise de 2008, começou a importar, né, muita gente de fora, muita gente da área de tecnologia. Então, eu conheci muitos brasileiros também que estavam indo para lá para tentar alguma coisa em TI. Muita gente da Europa também tentando muita coisa em TI, até porque, né, essas empresas de tecnologia estão por lá. Está meio que, é a minha visão, né? Parece que a população de Dublin está trocando, então parece que está ficando gente mais jovem, porque tem vindo um monte de gente de fora. E aí isso causa também uma nova revolução ali. Então tinha um coworking lá que ficava no barco, isso eu achei demais. E o cara até brincou lá, dizendo que um dia o cara foi tomar café fora do coworking, quando ele voltou já não estava mais lá, porque tiveram que tirar o barco. Mas aí depois ele saiu. Foi bem legal. E aí tem outros assim que estão realmente muito voltados para a tecnologia lá. O que eu vi, né? Mas eu também lá, aproveitando, eu fiz uma faculdade de música quando eu morei lá, então a cena musical de lá é muito boa. Eu não cheguei a conhecer nenhum coworking assim voltado para artistas, mas com certeza deve ter, e a cena de lá é demais. Legal. Eu acho que é por aí. Fê, você morou lá, né, por um tempo. Como que você referenda essa visão? Você tem alguma coisa mais a acrescentar? Eu acho que é uma cidade muito rica de cenário, até por todo o momento que está vivendo, né? Sim, sim. Toda a diversidade, né? Mas eu acho que o Fernando pode complementar um pouquinho mais, porque até ele trabalhou no coworking, né? Eu nunca cheguei a trabalhar. Quando estive em Dublin, eu trabalhei em 2 espaços, visitei esse do barco, passei um dia lá, foi super interessante. Não chegou disso de sumir na hora do café, mas o espaço era muito interessante, uma coisa que eu achei bacana, e que era uma coisa muito única desse espaço, que era que no final de semana eles faziam o happy hour deles, mas em cada lugar, final de semana é um lugar diferente. Então eles pegavam o barco e iam, sei lá, para uma praia, para qualquer lugar aleatório da Irlanda, e então eles tinham, evidentemente, uma coisa muito única do espaço deles, assim, né? Não sei se dá para fazer isso em todo espaço, mas é uma coisa de pensar, o que tem de único no teu espaço, né? E sobre Dublin, em geral, eu comentei antes, eu não sei se caiu essa parte ou não, mas o fato da cidade abraçar o evento, não só o evento de coworking, mas, enfim, a cidade, ela entende a importância, e claro que uma cidade como Dublin é mais fácil, porque ela é um pouco menor, né, do que uma cidade como São Paulo, mas, sabe, tu ter o prefeito lá e tu ter a festa de encerramento, eu não sei se o prefeito estava na festa de encerramento, mas eu acho que no primeiro dia, no jantar, ele estava lá. Então, a cidade, ela entende essa importância que tem inovação, tá no DNA da cidade, tem inovação.
Então, e aí tu vê várias coisas, algumas pequenas startups que surgem para fazer uma coisa pequena ou não. Tinha uma coisa muito curiosa de Dublin, que é muito específico, mas mostra um pouco disso, desse espírito de inovação. Quando tu ia na imigração, todo mundo que vive mais de 3 meses na Irlanda precisa pegar o visto de imigrante, e aí tu ia no sistema para pegar uma ficha, para fazer outro processo de imigração. E era um sistema onde as pessoas pegavam uma ficha e passavam 4, 5, 6 horas. E aí um dia alguém decidiu a ideia de fazer um grupo no Facebook e falar, tô na ficha 26. Aí as pessoas ficavam em casa, não precisavam mais ficar 4, 5, 6 horas dentro do negócio de imigração. E eu tô na ficha 26. Eu tô na ficha 28. E ia passando até que chegava no horário, e aí quando faltava, sei lá, mais ou menos uma meia hora ali, as pessoas iam para a fila da imigração. Isso depois a cidade viu, reconheceu e transformou num app, se eu não me engano, oficial. Ou enfim, eu sei que a cidade entendeu esse problema e hoje em dia acho que já funciona com agendamento, tem um processo bem diferente, sabe? A cidade estava alerta para isso. Então, enfim, eu quero ver o dia que a gente tiver... Oi? Pois foi classificados, né? Eu acho que sim, tinha um grupo, enfim, tem milhões de grupos de imigrantes do mundo inteiro, né? Então, eu queria muito ver isso. As cidades, quando as prefeituras começam a reconhecer, e a gente já tem alguns movimentos no Brasil, mas eu quero ver mais, assim, eu quero ver mais as prefeituras entendendo que, um espaço de coworking vai agregar muito isso. E aí tem o pessoal, às vezes, que fala sobre cidade pequena, a gente recebe muito e-mail no Coworking Brasil do pessoal comentando, eu moro numa cidade de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, será que dá? Cara, dá, e dá muito, assim, a gente tem muitos espaços que são em cidades menores, e é provável que seja até mais fácil. A Alexandra do Juntos, lá em Londrina, ela comenta isso às vezes, que ela acha mais fácil uma cidade pequena, porque tu tem mais pessoas querendo fazer a coisa acontecer, sabe? Numa cidade gigante como São Paulo, onde tem muita coisa acontecendo. Então, eu quero ver, assim, o momento que a gente vai chegar nas prefeituras, tá abraçando e tá criando espaços públicos e tudo mais. Legal. Carmen, você tem algum ponto para acrescentar de Dublin, assim, tua visão do lugar? Não sei se você esteve lá por mais tempo, esteve só para conferência, se teve oportunidade de visitar algum espaço. Não, eu só comi mesmo. Só para comer. É importante, é importante. Não, porque é o que eu disse, o bom... Não, porque o que eu disse que foi bom dessa conferência, que foi tanta gente, a gente foi, não sei lá, 10 pessoas, 11 pessoas, então eu pude focar um pouco mais em participar do evento e acabei não vendo muito da cidade, assim, eu fiquei bem focada lá. Mas, o meu colega Tilo foi fazer todo o tour. Eles não tiveram um tour oficial esse ano, que foi uma pena. Mas, o meu colega Tilo foi visitar alguns espaços mas eu, mesmo assim, não posso dizer muito. Entendi, foi focada, né, para o objetivo específico. Foi. João, você conseguiu visitar alguns e você consegue fazer esse recorte até arquitetônico da história, assim, tipo, visual dos espaços, como eles se organizam, assim, acho que até um dos interesses, né, nessa história. Como a Carmen falou, o tour desse ano ficou de livre, então a gente tinha meio que uma agenda, os espaços estavam avisados, então durante os 3 dias você podia sair da conferência e visitar os espaços. Eu deixei para ir no último dia, foi na sexta, fui eu e mais 4 pessoas, né? A gente foi conhecer 2, o The Tara Building e o Dog Patch, acho que é isso, né? Deixa eu conhecer esses 2, que são os maiores de Dublin. O Dog Patch fica nas docas e são 3 andares de coworking, bizarramente gigante, mais de 1.000 metros quadrados fácil. E o que eu vi lá é uma coisa que a gente não tem tanto aqui, é a questão de ainda se ter muita mesa compartilhada. As salas privativas são mais difíceis. Eu vi isso nos 2 espaços, na questão que você falou arquitetonicamente falando. Então, o Tara Building tem, por exemplo, no térreo um espaço totalmente aberto, onde é para eventos, então para palestras, curadorias, amostras de arte, então não tem nada de coworking no térreo. E você começa a subir, você tem coworking em 2 ou 3 andares agora, começa um prédio menor, e você tem a cobertura para fazer os eventos dele. Então,
durante o verão, durante os dias que o tempo permite, eles tenham a cobertura inteira livre para eles fazerem o que eles quiserem, né? Então, e é algo bem neutro, assim, são os espaços amplos, ambientes confortáveis, você sempre tem a questão de ter um lugar para falar ao telefone, e o Dog Patch, ele é um espaço imenso, então, com várias mesinhas a cada 10, 15 metros, você tem uma mesa nova para um ambiente para você compartilhar, às vezes com uma TV móvel, com propostas de você mudar o espaço a todo instante, ou você tem os espaços realmente físicos restritos a salas de reunião, a salas de conferências, que ficava no subsolo. Então, é uma arquitetura, foi um projeto muito bem pensado, esses dois. Eu conheci só esses dois, uma pena, não deu para conhecer mais, porque eu acabei me focando mais no evento mesmo em si, e eu fui embora logo depois, mas em termos de arquitetura, é isso, são os espaços abertos, eu sentia. Lá, a presença de você compartilhar uma mesa não tem tanto problema quanto aqui a gente tem. Eu sinto isso, até pelo processo que eu fiz. Eu comecei com muito mais espaço compartilhado. Hoje, minhas salas privativas representam muito mais do que os espaços compartilhados que eu tenho, né? Isso é um pouco de tendência que a gente sofreu aqui no mercado brasileiro, e isso vem um pouco do mercado americano, que os Estados Unidos inteiro tem coworkings que eu fui que não existiam esse ambiente compartilhado. Era o oposto, só eram salas, realmente. De 1 a 50, 100 pessoas, mas eram salas. Né? Foi isso que eu senti um pouco. E nesse ponto, João, eu não lembro se tu estava comigo nessa talk, mas por isso que eu falei que cada trilha foi bem diferente, assim, mas uma das trilhas que eu assisti foi do pessoal comentando, e aí talvez feche a história da maturidade do mercado, né? O pessoal comentando, ok, a gente já entendeu que para o espaço ser lucrativo, a gente precisa do corporate, a gente precisa do espaço privativo para ele realmente trazer dinheiro, trazer um dinheiro mais consistente. Agora a questão é, como é que a gente equilibra corporativo com o sharing? Como é que a gente equilibra esses dois tipos de ambientes, esses dois públicos totalmente diferentes? E aí, enfim, teve várias ideias e vários papos, mas uma das coisas que me marcou bastante do que o pessoal estava conversando tu tem que equilibrar, não adianta tu tentar tratar dois públicos diferentes, porque, primeiro, se tu fizer muito sharing, talvez tu não, muito espaço compartilhado, talvez tu não tenha o equilíbrio financeiro ali que tu vai precisar. Se tu fizer, pelo outro lado, muito corporate, muito sala privada, talvez tu não tenha um ambiente que trouxe esses espaços, essas empresas pro coworking, porque essas empresas antigamente ou estavam na sede própria ou estavam em business center. Então, se elas estão saindo de um business center para ir para um espaço de coworking, elas estão atrás de alguma coisa. E essa coisa começou por causa do espaço compartilhado. Se tu desequilibrar isso, talvez tu tire a motivação que uma empresa como a Microsoft, e isso é uma coisa legal do mercado europeu, a gente tem empresas de porte muito grande indo para espaços de coworking, né? Que é coisa que aqui no Brasil a gente ainda não tem tanto, não chegou tanto nesse nível de empresa. Mas, de repente, se tu tirar muito disso, tu deixar um espaço muito privado, tu vai estar cortando a principal motivação dessas empresas estarem migrando do business center, né? Foi um dos papos que eu achei interessante que rolou. Galera, eu acho que o papo tá muito legal. A gente pode ficar aqui até amanhã falando do que a gente viu lá. Acho que todos os ensinamentos são bem bacanas. Eu acho que a gente completa essa trilha aqui e a gente pode estender o papo quando o Hangout for publicado, até em formas de comentários e tudo mais. Eu acho que eu tô com vocês. Eu acho que eu não sei se vocês querem adicionar mais um ponto, mas para mim é um evento bem enriquecedor e vale muito a pena a visita. Acho que como no Spodot falei, uma viagem dessa, né? Sempre vale a pena, mas acho que a troca que a gente faz com as pessoas, especialmente na Europa, onde o ambiente é muito, muito diverso, assim, você vai conversar com gente da Ásia, gente da África, gente dos Estados Unidos, é muito rico, é muito diverso, e eu senti isso muito na pele, e eu acho que essa troca, ela é intensa e ela é muito legal, especialmente na Conferência Europeia, que ela tem um ambiente, eu acho, um pouco mais informal, um pouco mais amistoso. Eu não sei, eu não visitei a Conferência Americana, infelizmente, mas eu senti isso muito quando eu estava em Barcelona, assim, as pessoas se sentem um pouco mais à vontade, talvez, mesmo trafegando por vários temas delicados, mas
acho que a vibe das pessoas presentes deixa a gente um pouco mais confortável. Queria até ver, até para encerrar um pouco, e encerrando um pouco o papo, as considerações que vocês podem fazer finais, assim, sobre a importância do evento e tudo mais. Se a Carmen quiser começar até, por favor. Alô, Carmen? Opa, cortou a última coisa que você falou. Tem que Não, na repetir. verdade, só se você tiver alguma coisa mais para completar sobre a presença no evento, a importância e tudo mais, já caminhando para o encerramento aqui do papo. Eu concordo muito com o que você falou, é um evento bem menos formal do que os eventos norte-americanos e muito diverso, eu acho que em termos de idioma, por conta da Europa toda, vários países, vários idiomas, várias culturas diferentes, acaba sendo bem diverso nesse sentido. E eu acho que é uma conferência que é interessante para o Brasil olhar. Acho que é isso. E quem quiser ir para Malásia em fevereiro, para o CIO-Asia, eu vou estar lá. E eu também recomendo, é uma conferência muito legal. Eu juro que eu tentei ir para Malásia, mas a passagem não deixou. Putz, Eu tentei, eu tava programando minha passagem, mas R$ 6.500 não deu. Não tinha nem milha para tentar fazer alguma coisa. Então vai ficar pro outro ano para Malásia, mas acho que é isso, voltando à conferência, acho que vale essa saída, respirar novos ares, respirar outras culturas, respirar outros espaços. Eu, por meu TCC, eu fiquei muito focado nos espaços americanos e tinha aquele espaço como um espaço perfeito, digamos assim. Tanto é que o meu TCC se inspirou muito nisso, e eu tenho um espaço no meu projeto final é um projeto grandioso, assim, é um prédio de 6 andares de coworking, mais outro prédio de 6 andares de co-living, e um prédio no meio de ambientes culturais, então teatro, academia, restaurante, é um complexo todo misturado, só que eu coloquei a grandiosidade do americano, e vendo do lado agora europeu, eu penso que eu poderia ter feito meu projeto totalmente diferente. Que válido, é a experiência a gente trazer o conhecimento novo para dentro da gente. Agora o desafio é conseguir colocar isso em prática no nosso mercado, mas eu com certeza quero estar no ano que vem em alguma outra conferência. Show de bola. Gustavo? Bom, só para encerrar, no último dia a gente teve um pitch, né? E aí eu não posso deixar de comentar que eu fiz parte do pitch, eu me inscrevi, foram, não sei exatamente quantas pessoas que se inscreveram, mas a gente conseguiu fazer o nosso lá, não ganhamos, mas ok, a vida segue, é aprendizado, e aí, como o João falou, é conhecimento, conferências assim que trazem especialistas, né? Porque cada um é especialista do seu coworking ali, do seu estilo de fazer negócio, e aí pegar um pouquinho de conhecimento de cada um é sempre válido. E realmente eu tive uma conferência, cada um deles 3 tiveram outra, justamente porque teve um painel e desconferências bem abrangentes, assim. Eu levei a minha sócia comigo e a gente foi se dividindo, foi trazendo de volta informações e tentando compilar, mas realmente muita informação, é bem interessante mesmo. Boa. Vou até pedir que o Fê complete o papo, e aí já vou até caminhar para encerrar e fazer a despedida. Queria agradecer o pessoal do Coworking Brasil por mais esse convite na figura do Fê. Muito legal sempre moderar esses papos com vocês aqui. Para mim é sempre enriquecedor, mesmo não estando lá esse ano, mas acompanhando a repercussão de vocês e a hashtag e tudo mais, eu me senti um pouco lá também. Queria agradecer a todos pela presença. Depois eu queria fazer só uma última rodada se as pessoas quiserem achar vocês, até os sites e contatos dos negócios que vocês representam. E eu chamo o Fê agora para encerrar e finalizar as apresentações. Obrigado a todo mundo, boas festas para todos, acho que esse é o último papo do ano, então
Obrigado aí de novo, a gente se vê em 2018. Valeu, Anderson. Sempre bom tu estar moderando os papos aqui. É sempre uma visão interessante. Acho que antes de eu encerrar, a gente pode, inclusive, fazer essa rodada. Se cada um de vocês quiser deixar os contatos ali, vamos começar ladies first. Então, Carmen, deixa teus contatos, deixa tua mensagem final. Minha mensagem final acho que seria troca de conhecimento, sempre legal, participar das conferências, sempre legal. Bom, o site seria cobot.me, o meu contato direto é carmen@cobot.me, e é isso aí, quem quiser entrar em contato comigo para falar de conferência, encontros, pesquisas e tudo, eu adoro. Legal. Gustavo, quer deixar um contato? Então, queria agradecer pelo convite primeiro, obrigado. Agradecer a todo mundo que está aqui, né? A gente se conheceu lá Não tive a oportunidade de te ver lá, né, Fernando? Mas eu conheci o João e a Carmen, parceiros agora. Bom, nosso contato aqui, daqui de Manaus, nós somos o Vila Hub Coworking. Se você digitar no Google, no Facebook, no Instagram, você acha a gente, Vila, H-O-B, né, Vila Hub. Meu contato pessoal é gustavo@vilahub.com. Se alguém quiser entrar em contato, estiver vindo para Manaus, estiver precisando de alguma informação, ou conversar mesmo como, né, vindo para um novo local, precisa de alguém para ajudar aí, a gente está sempre por aí. Se precisar de lugar de trabalho também. Valeu, Gustavo. João? Acho que, então, como todo mundo, sim, eu agradeço também o convite e a oportunidade de falar, porque é muito bom ter a oportunidade de conhecer, mas também é muito bom ter a oportunidade de espalhar esse conhecimento. E acho que desde que eu entrei nessa comunidade, o que eu mais vivi e senti foi isso. O pessoal te abraça e você ter a oportunidade de retribuir isso, para mim, é sem dúvida o melhor. Então, tudo que eu ganhei, eu quero contribuir de volta para a comunidade. Então, seja lá, seja aqui, ou seja em qualquer outro lugar, tudo que eu estiver disposto para receber alguém para conversar, para falar, eu faço, eu me coloco à disposição também. Então, como o Gustavo falou, que procurar por Blocktime Coworking, vai achar a gente nas 3 redes sociais também, no Face, no Insta, nas 3, nas 2 principalmente. E meu e-mail pessoal é jmguiral@blocktime.com.br. E aí é isso, assim, a gente tá por aí. Quando precisar, é só chamar. Só um adendo aqui, eu acho que quem não foi para a conferência, que entrar no Facebook Conferência Coworking Europe Dublin, né? Vai ter vários vídeos lá com live, então vai como se estivesse lá, né? Eu acho que É verdade, o pessoal postou bastante coisa esse ano, foi bem bacana. Quer deixar mais algum contato, Anderson, ou já deixou os teus? Cara, movebla.com, o blog está ativo, os posts nem tanto, mas tem muito conteúdo bacana que eu fiz nos últimos anos. Tem um projeto que vou alavancar agora em 2018, que chama Projeto Elos. Você pode acessar em projetoelos.com, que vai ser um podcast focado em colaboração e histórias de colaboração. Então, muitos vão ter um cardápio vasto aí para falar em 2018. E quem quiser bater um papo, anderson@movebla.com, estou à disposição aí para conversar sobre diversos assuntos do mundo da colaboração. É isso. Então tá, gente, queria super agradecer a todo mundo, nossa, dia 20 de dezembro aqui, quase meia-noite, o pessoal tá online aqui com a gente, tanto quem tá assistindo como Carmen, Gustavo, João, Anderson, super obrigado por vocês participarem. Esse projeto Coworking Brasil, o Coworking Hangout, quem não conhece ainda, a gente faz bimestralmente um assunto novo, convidados novos. Então, é isso por hoje. Falamos um pouquinho do evento para quem não pôde ir, acho que ficou bacana, apesar dos problemas técnicos, mas estamos melhorando, o próximo vai ser melhor. E acho que é isso aí, nos vemos de novo e provavelmente 2 meses. Obrigado e boa noite para todo mundo. E Feliz Natal!